E aí, aqui é Gi Carvalho e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gráfico de Renko, como utilizar, para que serve, o que é, não necessariamente nessa mesma ordem. Eu vou tentar explicar de forma simples, que eu acredito que todos consigam entender. Vamos lá. Então, assim, o Renko é um tipo de gráfico que desconsidera o tempo e o volume das negociações. Então, ele foca exclusivamente na variação do preço. Então, ele é um gráfico atemporal. Ele considera único e exclusivamente o preço. Ele se movimenta de acordo com a mudança do preço. Então, por essa razão, em mercados lateralizados, pode ser que o Renko fique tipo parado, fique ali um bloquinho só, demora muito tempo até ter novos blocos, né? Exatamente por isso, que ele só forma novos blocos conforme essa variação de preço. Mas em caso de alta movimentação, é possível identificar as tendências sem muita dificuldade. O nome do gráfico é inspirado na palavra japonesa Renga, que significa tijolo, porque é muito semelhante ao box, né? Ele parece tijolos, né? Então por isso do nome. E outra coisa, uma característica bem importante, é que esse gráfico ele é contínuo, ele não tem aqueles gaps, né? Então, mesmo numa abertura, numa mudança de preço, ele vai formar os blocos numa cor diferente, mas ele vai formar todos os blocos, então não vai ter esse gap na hora da abertura, que, enfim, ou numa mudança de preço. Não, antes deixa eu falar um pouquinho com relação ao tamanho do Renko. O Renko ele não tem tempo, ele tem tamanho. E esse tamanho é determinado em ticks. Então, assim, agora no gráfico eu vou mostrar um pouquinho mais para ficar mais fácil para entender. Então, ele se movimenta pelo preço, não é pelo tempo. Então, ele é atemporal e depende disso. Então, eu peguei aqui, eu coloquei um exemplo aqui do índice no 11R. Estou considerando aqui o 11R, até para ficar um pouco mais fácil. Então, o que eu coloquei? Tá, nesse box 1, eu tenho ele aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui embaixo. Esse ponto é o início, a abertura desse box. Então, o que acontece? Primeiro explicando o que significa 11R. O 11 quer dizer o número de ticks que ele tem que se movimentar para fazer um box. E o R de Renko. Então, assim, o primeiro box abriu aqui, e a cada tick que ele vai se movimentando, até completar os 11 ticks, ele vai formar o primeiro box. Então, ele vai andar aqui, um tick, 2, 3, 4, 5, 6, até completar os 11. A hora que ele completa os 11 ticks, ele vai abrir esse box novo, que seria o box número 2. E aí ele vai continuar e vai fazer esse mesmo movimento. Até para entender, cada tick, no caso do índice, cada tick equivale a 5 pontos, né? Porque é a variação do tick do índice, são 5 pontos. Então, aqui ele vai andar 10 ticks, 11 ticks e vai formar um box. Aí aqui, no box, o segundo box, ele vai se formar. Então, o box 2, deixa eu apagar isso aqui. O box 2, ele tem o mesmo preço de fechamento do box 1. Ele abre exatamente no mesmo preço de fechamento do box 1 e faz o mesmo movimento, né, dos 11 ticks, até fechar aqui o box 2 para formar o box 3. E a mesma coisa. O preço de abertura do box 3 é o preço de fechamento do box 2. E ele vai fazendo esse mesmo movimento. Então, enquanto o preço está andando a cada 11 ticks, ele vai formando um novo box e vai mostrando que essa tendência aqui está de alta, né? Porque o preço está aumentando. Aí, aqui, né, formou o box 4. O box 4 fecha e ele vem aqui e faz o preço para abrir o box 5. Seria dando a continuidade do movimento. Então, o que acaba acontecendo aqui? Que aí é a parte para entender. O box 4 ele fecha e na sequência inicia o box 5. Mas ele não tem força para continuar subindo e fazendo esse mesmo movimento dos 11 ticks para cima. Ele não tem força para continuar subindo, então ele começa a perder força e ele começa a cair. Deixa eu limpar aqui de novo. Ele começa a cair, que é isso que gera os pavis no Renko. Então ele começa a cair. Enquanto isso, não vai ter, né? Não tem um box, tem um pavio. Ele começa a cair e a partir do momento que ele rompe a abertura do 4 e anda 11 ticks,
contra, aí ele forma o primeiro box, na reversão, no caso da queda. Então, ele cai, né? Ele faz esse movimento de queda, e isso que vai fazer com que abre um novo box numa tendência contrária. Então, ele começa a reverter esse movimento e começa até a queda e faz o mesmo movimento aqui. Aí, ele abre aqui, cai 11 ticks, forma um novo renco, e aí a mesma coisa quando for formar esse aqui. Ele não tem força para continuar caindo, ele começa a subir, ele gera um pavio, e se ele andar, ele vai andar esses 11 ticks, vai andar mais 11 ticks para formar um novo box de alta, e assim ele faz esse movimento todo. Uma coisa muito importante para dizer é que o renko, ele nunca vai abrir um box ao lado do outro, é sempre acima ou abaixo. Então, você nunca vai ter... deixa eu pegar aqui. Você nunca vai ter isso aqui. Esse box ao lado desse. É sempre acima ou abaixo. Esse é o padrão do renko. Tá? Então, assim, quando ele começa com essa queda, ele vai fazendo esses novos boxes e vai mostrando a tendência. Tá de queda, tá de alta, e vai fazer esse movimento contínuo. Então, assim, e para saber quantos pontos o ativo tem em cada box? Ah, mas como que eu sei no gráfico de renko 11R quantos pontos são? Então, é a coisa mais simples. E para todo ativo, né, a conta é a mesma. Então, é único e exclusivamente o quê? É só você pegar um número de renko e diminuir 1. Então, no caso desse aqui, são 11 R's. Então, você vai pegar 11 menos 1, que é igual a 10. Então, significa que são 10 pontos. No caso do índice, cada ponto, cada tick são 5 pontos. Então, no 11R, cada box vai ter 50 pontos. Acho que deu para entender, né? 10, 11 menos 1, 10 ticks. 10 ticks no índice equivale a 5 pontos. Então, é isso. É o número de ticks. E aí, para cada ativo, a nação é 1 centavo. Então, vai ser 5 centavos. Então, assim que funciona. É o número de ticks para aquele ativo. E por que menos 1? Mais fácil. Porque o que acontece? O mesmo tick que é do fechamento do box é da abertura do outro. Então, ele é desconsiderado. Porque esse tick foi usado para fechar esse e para abrir esse aqui. Então, é sempre menos 1, porque esse tick ele é desconsiderado, porque ele é usado no fechamento e na abertura do próximo box, então ele funciona dessa forma. Agora vamos para o gráfico, para eu tentar mostrar, deixa eu fechar aqui, tentar mostrar de forma mais clara como que funciona. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu opero. Essa leitura é igual para todos os ativos, né? Para o índice, para o dólar, para as ações. Então, é a mesma coisa que tem que se levar em consideração. E o principal no renko é você conseguir identificar os martelos, que eles que te identificam a reversão, a mudança de tendência, né? Ele está subindo, ele está caindo. Então, ele te mostra, o martelo é que te mostra essa mudança na reversão. Então, os melhores pontos de entrada no gráfico de renko é tanto no martelo de alta como no martelo de baixa, associado a topos e fundos e média móvel. Eu, particularmente, busquei o renko porque confesso que eu tenho muita dificuldade em confirmar a tendência e saber os padrões gráficos no candle. Eu sofria, né, bastante com isso, então por isso que eu me senti muito mais confortável. Para mim foi muito mais fácil operar no gráfico de renko por essa razão. Deixa eu mostrar aqui, então, o que são os martelos, né? O martelo, ele mostra a mudança da tendência aqui. Então, aqui você está num movimento de queda, ele abre um novo box e ele reverte o que ele faz, ele gera um martelo. Ele deixa esse pavio, que é igual no exemplo, ele deixa o pavio, ele não teve força para continuar o movimento, ele reverteu, subiu e abriu um box numa nova tendência. Então, esse aqui é um martelo de alta, ele está mudando, mostrando que a força vendedora diminuiu e está revertendo para uma tendência de alta. E a mesma coisa aqui, ó, aqui você tem um outro martelo. Então, é muito fácil você identificar a hora que está mudando. É claro, nesse caso aqui eu estou no 10R, que é um gráfico, um renko curto.
então você vai ter mais movimentos, né? Então, se você coloca um renco maior, você vai ter menos esses topos e fundos aqui, porque são aquelas movimentações mais curtas no preço. Mas se você identifica esse martelo, você consegue ver o momento que está tendo essa reversão no movimento. E assim, é muito fácil você identificar o martelo e você tem a facilidade dos indicadores, porque ele vai te mostrar exatamente onde está. Eu vou até colocar aqui para vocês verem, detector de topos e fundos. Deixa eu colocar aqui. Ops. Detector de topos e fundos. Inserir. Aqui. Ó. Então, tá vendo? Essa linhazinha aqui que ele mostra topos e fundos. Mas o que eu faço? Clico em cima dele 2 vezes. Opções de desenho. Eu coloco aqui, ó, desenhar rótulos. Eu tiro isso aqui e dou OK. Então, ele vai ficar com a letrinha aqui, ó. Vai ficar muito pequeno. Dá para enxergar, será? Pera aí. Opções de desenho. Eu não sei se consigo. Espessura. Não mudou muita coisa não, mas dá para ver. Então, para não ficar mais uma linha, eu coloquei para ficar letra. Então, aqui ele te mostra o que é topo e o que é fundo. Porque nem toda queda é um fundo. Por exemplo, aqui você tem um fundo e esse aqui não é um fundo. Ele não considera isso um fundo. Então, isso fica ainda mais fácil para te mostrar o que é um topo e o que é um fundo, né? Então, você inserindo esse indicador, ele te facilita até você se acostumar a identificar isso visualmente sem precisar do indicador. Eu uso as médias móveis e faço as minhas entradas no cruzamento. Esse é o meu padrão de operacional. Eu espero esse cruzamento aqui, confirma a reversão, eu faço a minha entrada e pego esse movimento. 200 pontos aqui, teve uma outra reversão de queda aqui. Eu espero o cruzamento, faço essa entrada, mais 700 pontos. Então, esse é o meu operacional, isso é o que eu faço sempre. E isso é a mesma coisa que eu faço nas ações também. Mas você pode fazer entrada somente com base na reversão utilizando os topos e fundos. É possível também, você não precisa necessariamente esperar esse cruzamento ou, enfim, utilizar as médias, mas aí você tem que ajustar o gerenciamento, o stop, esse tipo de coisa. Então, deixa eu mostrar aqui essa questão de topos e fundos, como que você faria a entrada, ignorando a questão da... Deixa eu achar um lugar mais fácil para explicar aqui. Aqui, por exemplo, você teve esse topo, aqui você teve um topo mais baixo, então ele está te mostrando que você está tendo topos descendentes, então você está numa tendência de queda. Eu hoje, por exemplo, eu quero fazer operações somente na compra. Eu vou esperar romper esse topo para eu fazer a minha entrada. Então, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Rompeu esse topo, fez um topo maior, né? Porque foi o último topo, eu consigo fazer minha entrada na compra. E pego o movimento e vou me protegendo, perto de média, ou com gain definido de pontos, enfim. Então, aqui ele rompeu esse topo, ele fez a entrada. Aqui, você teve topos muito parecidos, não teve um movimento tão claro, tá? Meio que a gente considera lateral. Aqui ele passou a fazer um topo um pouco mais alto. Ó, aqui ele tinha um topo, aqui ele começou a fazer topos mais baixos. Aí não dá nada. Aí aqui ele fez esse topo um pouco maior. A hora que ele rompe esse topo aqui, você pode fazer uma nova entrada. Esse movimentinho que foi um pouco mais curto. Mas deu 150 pontos. Então você pode usar esse critério. É claro que você tem que adequar o número de renco de acordo com a estratégia utilizada. No cruzamento eu uso 10 ou 11 no índice. E aí, se você for fazer topos e fundos, eu acho mais inteligente você usar pelo menos o 15R, porque você vai ter movimentos mais claros. E isso na compra e na venda. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Você teve um topo. Você teve esse topo. A hora que rompe esse topo, você pode fazer sua entrada e pegar o movimento todo. Nesse caso aqui, teve um movimento bem maior. Deu 700 pontos. E esse é o critério que você vai usar também na venda. Aqui, você teve fundo, esse outro, mas esse aqui. Tá, mas se eu tivesse entrado nesse, eu já teria
feita a minha entrada e estou lá no stop. Não, não entra, porque não tem diferença desse topo para esse. Você não tem um movimento claro, você não tem um topo descendente, um fundo descendente. Está muito próximo. Ah, esse aqui está um pouco mais distante. Rompeu esse, você consegue fazer uma entrada na venda. E aí você pega esse movimento. Então é bastante simples. Aí, o Luiz me fez uma pergunta. Ele me perguntou o seguinte: e se eu perder a entrada no caso do cruzamento? E se eu perder a entrada no cruzamento, eu consigo entrar em outro ponto? Eu tenho que esperar o próximo cruzamento, a próxima reversão para fazer uma nova operação? Sim, é possível sim você fazer a entrada no meio do caminho. Deixa eu achar aqui um ponto para eu explicar. Aqui. Esse daqui eu acho que eu consigo explicar bem. Como que você vai fazer? Para isso, você tem que achar um pullback escondido. É o nome que a gente costuma dizer. Renko de continuidade, pullback escondido. Então, para isso, você tem que identificar esse pullback no renko menor. Então, e como que você identifica isso? No caso aqui da compra. A mínima do box tem que ser maior que a mínima do box anterior. Então, você vê que esse aqui, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, para enxergar melhor. Esse box, a mínima dele foi essa, e esse box ele rompeu e continuou o movimento. Então, aqui ele te mostra que ele teve uma tentativa de reversão e continuou o movimento. E como que eu faço isso? Eu tenho que ir para um renko menor. Então, aqui eu estou no de 10R, eu vou mudar para o de 5. 5 já deve dar para ver bem. Ah, mas espera aí, vamos voltar aqui. 10R. Deixa eu marcar aqui, para ficar mais fácil de ver onde que ele está. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, 5R. Vamos caçar ele aqui. Aqui. Lá, a gente tinha um box com um pavio bem grande. Aqui, a gente consegue enxergar que ele estava fazendo um movimento de alta, ele fez um martelo, fez essa reversão e não teve força para continuar caindo e reverteu. Ah, aqui é um pullback escondido. Então, aonde eu faria minha entrada? No fechamento desse box e na abertura do próximo. Porque ele teve força para reverter o movimento e abrir um novo box comprador. Eu faria minha entrada aqui. E aí, você continua e pega o movimento. Aí, aqui voltando para cá, então você fez a entrada aqui e continuaria pegando esse movimento que ele teve depois, essa sequência de movimento de alta. Então, isso é muito simples. É claro que nesse caso ele é bem mais arriscado, né? Então é interessante você entrar com uma mão menor, para não ficar tão exposto, e é para não ficar de fora desse movimento mesmo. Então é possível sim fazendo essa análise. E isso funciona tanto na alta como na baixa. Você tem que localizar esse box que ele faça a mínima ou a máxima rompa o box anterior. Então é bem simples. Você consegue não ficar de fora e acompanhar esse movimento, mas é o que eu digo, é mais arriscado, porque você já está perdendo uma boa parte do movimento, você corre um risco maior, então é bom fazer isso com uma mão um pouco maior, né? Então, assim, uma informação importante, quanto maior o renko, mais assertiva é a sua entrada, menos oportunidades você vai ter de entrada no caso do cruzamento, por exemplo, e o stop precisa ser maior. Então, no 10R o stop é 1, no 15, no 25, esse stop é diferente, ele é maior. Por exemplo, no 25R o stop é de 400 pontos, no de 10 é de 200. Só que também são as operações melhores, né? Que elas te dão mais pontos porque você pega um movimento mais preciso. Então, é tudo uma questão de gerenciamento e adequar ao seu perfil. Se você quer ficar mais tempo na operação, ou se prefere mais os scalps, porque te dá mais possibilidades de operação, o stop é curto, então se você fizer uma entrada e não for assertiva, você tem possibilidade de fazer novas entradas, então é uma questão de gerenciamento. Mas é isso, eu acredito que ficou claro. Se tiver alguma dúvida, pode me questionar, mas o principal no renko é entender isso, como que ele se movimenta. Na minha opinião, ele é muito mais fácil do que o candle, exatamente por essa questão, doji candle de ignição, você tem ali um monte de coisa. Então, às vezes, dentro do candle de 5 minutos, às vezes
tem um movimento de 1000 pontos dentro de um candle de 5 minutos, então no Renko você está dentro dessa operação, dependendo do operacional, nos 5 minutos você está fora, você vê todo esse movimento e não pode fazer nada, tem que esperar a abertura do próximo candle. Então eu gosto bastante, eu tenho feito isso em todos os ativos e para mim tem funcionado bem ao longo do tempo que eu venho fazendo e é disso que eu gosto. Então é isso, espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida eu estou à disposição. Quem não me segue ainda, não esquece de seguir o meu perfil. E um grande abraço e até o próximo vídeo.